Bom, beleza aí, moçada do segundo. Vamos dar continuidade aí à nossa matéria aí, né? Na apostila 2, nós vamos estar trabalhando com a apostila 2, a geometria euclidiana e a geometria, ou também conhecida como geometria de posições. Tá certo? Então a geometria aí é o que nós vamos estar trabalhando. Eu lembro de ter falado do ponto, da reta, do plano, e para vocês estarem dando uma olhada nos postulados aí. Então vamos lá. Vou lembrar aí, para vocês vão estar fazendo aí o exercício 1, o 2, o 3, fazendo os exercícios. Se eu não me engano, eu já tinha feito um. Mas vamos começar por ele aí, para lembrarmos aí nas atividades como foram feitas aí. Então vamos lá. Se eu já fiz, eu continuo aí para a gente estar fazendo. Então nesse primeiro exercício, verdadeiro ou falso, ele pergunta o seguinte: se dois pontos do espaço são sempre colineares. Então, independente de onde você criar dois pontos, você consegue pensar numa reta passando sobre eles. Colineares é na mesma linha, tá certo? Então, duas palavras interessantes aí para estar lembrando: colineares, na mesma linha, ou não colineares, não são no mesmo alinhamento. E temos também coplanares, que significa no mesmo plano. Então toma cuidado com essas duas palavras aí no enunciado. Então ele pergunta se dois pontos no espaço são sempre colineares. Verdadeiro, tá certo? Tá aí a justificativa. Então nessa letra A, no exercício 1, na letra A, verdadeiro. Na letra B, ele pergunta: por dois pontos do espaço, passa um único plano? Então, veja só, por dois pontos no espaço eu consigo traçar uma reta. Agora, planos, eu consigo ter vários. Eu posso ter um plano aqui, eu posso ter um outro plano envolvendo essa reta, ligado aqui, ó, um outro plano. Então eu posso ter infinitos planos que trazem essa reta para dentro dele. Então, nesse caso aqui, nessa afirmativa, é falso, porque ele fala que por dois pontos do espaço passa um único plano. Não, posso ter infinitos, tá certo? Então aqui é falso, porque eu posso ter infinitos planos. Vou apagar aqui, já dei a minha justificativa. Podem passar infinitos planos. Na letra C, verdadeiro ou falso, ele fala o seguinte: por 10 pontos do espaço passa um único plano. Cara, se por 2 pontos eu passo infinitos, por 10 também eu tenho infinitos planos. Ah, mas pode passar um só? Pode. Por isso que é interessante prestar atenção no palavreado que é usado na pergunta, porque a partir do momento que ele te deixa uma dúvida, com certeza a alternativa nesse caso é falsa. Na letra D, ele fala assim: um triângulo está sempre contido num único plano. Então repare só, uma forma clara de se construir um plano é tendo no mínimo 3 pontos. Você constitui um plano. Esse é um requisito básico. Esse é um requisito básico para se construir um plano. 3 pontos no mínimo. Então, nesse caso aqui, nessa pergunta, ela é verdadeira. Com 3 pontos, como ele fala aqui, por um triângulo que possui 3 vértices, sempre está contido em um único plano. Verdadeiro. Repare que os vértices, os pontos que ele fala, constituem um triângulo. Na letra E desse exercício, verdadeiro ou falso, ele fala que se um ponto P pertence a uma reta R e ao plano alfa, então essa reta está contida no plano alfa? Falso. Por quê? Porque imagine que você tem aqui um plano alfa, um ponto que ele chama de P.
E essa reta pode passar aqui. Essa reta não vai estar contida no plano, mas o ponto pertence ao plano e também pertence à reta. Então esse ponto P, ele pertence à reta R, ele pertence ao ponto alfa, lembre-se que é o símbolo de pertinência, mas necessariamente essa reta não está contida no plano alfa. Então por esse motivo ela é falsa. Beleza? Então esse é o exercício 1. Mais de compreensão, eu não lembro se eu já tinha feito ele, mas se eu não fiz, ele está aí com as suas respostas. E eu vou fazer o exercício 2. Então vamos lá, vou apagar esse cara aí. E vamos para o 2. Qualquer dúvida você pode voltar, tá parando a aula e verificando aí a resposta que eu estou dando. E depois chegando a uma conclusão, assistindo várias vezes aí. Qualquer coisa estou à disposição para estar tirando dúvida. Então vamos lá, nesse exercício 2, ele desenha uma figura plana, um pentágono, uma figura que possui 5 lados, por consequência, possui 5 vértices, tá aqui. E nesse exercício, ele pergunta o seguinte: os pontos A, B, C, D e E, ele fala, nessa ordem aí, são vértices de um pentágono. Quantas retas são determinadas por esses pontos? Então ele quer saber quantas retas são determinadas pelos pontos apresentados aí. Então vamos lá. Nesse caso aí, a primeira coisa que eu pensaria seria nas suas diagonais, tá certo? Poderia ter aqui, ó, 2 retas saindo do ponto A, 2 retas saindo do ponto E. E eu lembro que a fórmula das diagonais de qualquer figura plana seria o número de lados, vou chamar de NL, vezes o número de lados menos 2, menos 2, se eu não me engano, vou dar uma confirmada, não vou lembrando aqui, dividido, menos 3, aliás, dividido por 2, isso. Menos 3 dividido por 2. Então vamos lá. Se você quiser fazer na raça também não tem problema. Então vamos lá, o número de diagonais vai ser 1, 2, 3, 4, 5 lados, vezes 5 menos 3, dividido por 2. Vai ser 5 vezes 2, dividido por 2. Posso simplificar, é igual a 5. Está aqui. Só que você tem também esses lados aqui que constituem retas, atendem ao pedido. Então eu tenho 5 lados que também fazem parte dessas retas. Então 5 lados mais 5 diagonais dessa figura plana, eu tenho um total de 10 retas. Então tá aí o exercício 2. E se tem dúvida eu vou apagar para estar fazendo o exercício 3. Vamos lá então? Apagando aí. Vou dar uma agilizada. No exercício 3, ele fala que você tem um tetraedro. Então, um tetraedro mais ou menos é uma figura desse jeito aqui, ó. Lembre-se que essa parte aqui seria a parte de trás do tetraedro, então eu vou fazer ele riscadinho assim e você está vendo a parte de trás. Ele fala que você tem aqui o vértice A,
o vértice B, o vértice C e o vértice D. E aí ele fala o seguinte, a quantidade, quantos planos você consegue identificar aí através desse vértice. Então vamos lá, plano, eu preciso de com três pontos distintos aqui, não colineares, porque senão vira uma reta, não colineares, você passa a ter aqui um plano. 3 é um requisito básico para se ter um plano. Então, nesse caso aqui, cada face desse tetraedro passa a ser um plano. Então, eu vou ter aqui o plano ABC, essa face aqui. Eu vou ter o lado de trás o plano ABD. Eu vou ter essa outra face aqui, ACD. E também vou ter a base, que é BCD. Então, nesse caso aqui, para esse exercício, eu tenho 4 planos distintos. Tá aí. O interessante aqui seria você lembrar que existem retas que fazem intersecção entre os planos. Por exemplo, a reta BC faz intersecção com essa face e a de cima. Então você consegue distinguir algumas intersecções. Então preste atenção que isso ajuda bastante. Intersecção entre planos. Ok? Então, por exemplo, aqui você teria aqui o plano A, B e C, o A, B e C fazendo intersecção com BC e D. Essa reta aqui estaria fazendo intersecção entre esses dois planos aí. Tá certo, moçada? Então tá aí o exercício 3. Eu não vou me prolongar muito nessa aula, vou apagar e vou fazer o último, que é o 4. Então vamos lá, fazer o exercício 4 e aí eu passo para o próximo assunto. E vou deixar 2 exercícios aí para vocês estarem fazendo. Então vamos lá. Nesse exercício 4, ele fala assim, pense em 4 pontos. Então ele manda você pensar em 4 pontos, quaisquer do espaço, e responda as perguntas. Então vamos lá. Na letra A, ele manda você pensar em 4 pontos no espaço. Tá certo? 4 pontos no espaço. Eles podem estar em uma mesma reta? Eles podem estar em uma mesma reta? E aí, nesse caso aqui, a resposta para mim é sim. Repare, é diferente. Eu vou acrescentar aqui, ele coloca a palavra podem estar numa mesma reta. Eles estão numa mesma reta? Sempre vão estar numa mesma reta? Aí eu diria que não. Mas como ele usou essa palavra em questão, eles podem estar numa mesma reta? Podem. Eles podem estar numa mesma reta. Ponto A, ponto B, ponto C e ponto D numa reta R. Então a resposta aqui é sim, pela colocação da frase. Tá ok? Na letra B, ele pergunta o seguinte. Esses pontos, de novo, repare no palavreado, eles podem estar em um mesmo plano? Eles podem estar em um mesmo plano, mas não em uma mesma reta? Eu dei uma abreviada aqui, como se fosse um não, tá, moçada? Então, não numa mesma reta.
E aí, nesse caso, também podem. Ele usou o palavreado pode. Ele pode estar numa mesma reta e no mesmo plano? Pode. Assim como podem estar no mesmo plano, vou imaginar aqui um plano alfa, e eles podem estar aqui, ó, não colineares, B, C e D. Eles vão estar no mesmo plano, mas não numa mesma reta, tá certo? Então, tudo vai depender da leitura do exercício. Vou finalizar aí, vou apagar a letra A, para fazer então o último dessa primeira aula aí. Então vamos lá, nesse último aqui, na letra C, ele fala assim: quantos pontos ficam determinados por esses planos? Quantos planos ficam determinados por 4 pontos? Então essa é a pergunta. Então vamos lá. Eu vou apagar também aqui agora esse último, para dar um exemplo. Eu tenho 4 pontos. Então vamos lá. Primeira coisa, se eu tiver todos eles colineares, o ponto A, o ponto B, o ponto C e o ponto D, e eles forem colineares, eu consigo ter um plano só. Eu não vou ter nenhum plano, desculpa. Eu vou ter 0 planos. Porque uma reta não constitui um plano. Tá aqui. Então vamos lá. Se eu tiver 4 pontos não colineares, C e D, eu tenho 4 pontos não colineares, porém coplanares, ou seja, não são colineares, mas são coplanares, estão no mesmo plano, eu vou ter um único plano. Então, 0 plano e um único plano. Agora, se eu tiver 4 pontos, então vou imaginar aqui que eles estão dentro de um único plano, por isso a menção coplanares. Se eu tiver 4 pontos não colineares, então a menção aqui, não colineares e não coplanares, ou seja, não estão dentro de um único plano, eu tenho infinitos planos. Então tá aí a resposta da letra C do exercício 4. Moçada, eu espero que vocês tenham entendido aí a explicação, e aí agora eu vou dar continuidade na próxima parte da matéria. Falou? Um abração aí, qualquer dúvida estou à disposição.